No final de mês de maio, funcionários, professores, alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro participaram de uma eleição diferente, uma eleição que cada vez mais se realiza agora no Brasil, que é a eleição para o reitor da universidade, para quem vai dirigir a universidade. Essa eleição foi disputada por 2 chapas, em outras universidades até existem casos de 5 chapas, 2 turnos, ou seja, há um crescimento muito grande do interesse da questão da gestão da universidade por parte da comunidade universitária, no caso, professores, estudantes e funcionários, não mais aquela coisa restrita a quem dá aula. E nesse sentido, nós resolvemos fazer um debate aqui no Tome Ciência exatamente do porquê que um pesquisador, porquê que um professor se interessa de repente em administrar, né? Essa coisa do administrador sempre é distanciada da visão do pesquisador. Exatamente isso que nós vamos ver aqui com pessoas que participaram dessa eleição que eu citei na UFRJ. Inicialmente apresento para vocês o Dr. Maurício Moscovitz, que foi o candidato de uma das chapas lá na UFRJ a reitor. Ao lado dele, a professora Samira Mesquita, candidata a vice-reitor na mesma chapa do Dr. Maurício. Na minha esquerda, o Paulo Alcântara Gomes, que foi candidato da outra chapa como vice-reitor e professor de engenharia civil na COP. Eu esqueci de dizer que a Samira é da parte de literatura e o professor da parte de medicina. E, por fim, o Nelson Maculan, reitor eleito, né, nesse sistema, e encabeçou a outra chapa, portanto, e é da parte de engenharia de sistemas, professor de engenharia de sistemas, e tem mais um título que normalmente nos é caro, que é de consultor do nosso Tome Ciência desde o início. Eu começaria com o Maculan a respeito dessa questão do procedimento eleitoral em si. Me parece que o processo democrático do país trouxe uma expectativa muito grande da questão da eleição de reitor, né, em todo o Brasil. Sem dúvida, nós participamos de uma comunidade, talvez de quase 40 mil pessoas na UFRJ, nos vários campos da universidade, né, em que 3 categorias se manifestaram, 3 segmentos talvez, dos professores, né, dos funcionários administrativos e técnicos e dos estudantes, né. Foi um sistema já consagrado no Brasil, nos últimos anos, que é uma escolha paritária, né. Cada segmento tem 1/3 do peso dos votos. É um sistema que tem funcionado razoavelmente bem no Brasil, tá certo? Talvez não seja o único sistema que a comunidade deseja, mas é um sistema que a gente tem uma grande maioria no FRJ e a tradição, né, eu acho que nos últimos tempos tem mantido esse sistema para a eleição de reitor da universidade. Deixa eu pegar com o professor e Dr. Maurício Moscovitz exatamente esse aspecto que a gente abriu. O senhor é um médico consagrado, um pesquisador conhecido. Por que, de repente, a preocupação de gerir uma universidade? Por que um pesquisador, um médico, como no caso deles um professor, tem essa iniciativa? Realmente não houve uma preocupação em gerir a universidade. Nós pertencemos a uma facção da universidade preocupada com uma filosofia de universidade, com uma nova concepção de universidade. Então não estávamos lutando propriamente por cargos ou por uma posição de poder, mas por uma ideia, por uma nova filosofia, que vê a universidade não só como uma fonte de ciência, de cultura, mas também, e como formação de profissionais de alto nível, mas também uma universidade que tivesse uma força transformadora da sociedade, uma universidade que tivesse uma participação social muito grande. Nós não podemos admitir que a universidade sustentada pela comunidade fique alheia aos problemas dessa comunidade. Então a universidade tem que ser uma força política, ela tem que representar muito mais do que uma simples escola de 3º grau ou formadora de profissionais, ainda que de alto nível. Ela tem que ter uma participação transformadora e uma força política que leva a um novo conceito. Se me permite alongar um pouco mais, eu diria até que a crise econômica, social, política que atravessamos hoje, em grande parte, decorre de uma tecnocracia, de um cientificismo, talvez cartesiano-newtoniano, que
faz com que se perca um pouco dessa visão mais holística, mais ampla de uma universidade integrada com a sociedade e com o seu papel importante. Então, visando isso, é que nós nos lançamos à luta e ainda que não tenhamos alcançado o objetivo de conquistar a reitoria, que a vitória foi do professor Maculan com a sua chapa, nós continuamos defendendo esses princípios e continuamos com a nossa facção nesta luta daqui para diante. Porque a universidade tem que ser um pouco diferente daquilo que é hoje apresentada. E diria mais ainda, que o problema da formação de conhecimento, e no Talmud, o livro da sabedoria dos judeus, diz lá muito bem que o importante não é a sabedoria, mas o uso que dela se faz. Bem, já que o senhor colocou uma questão, quer dizer, como linha, eu pegaria com o Paulo Gomes, até porque ele, antes da candidatura, era já vice-reitor da antiga gestão, né, do professor Horácio, e essa gestão foi muito colocada, discutida exatamente por aspectos voltados a essa ação social. O que é que diferenciaria, portanto, as preocupações das chapas, ou é igual uma preocupação social? Quer dizer? Bem, eu tenho a impressão que os fins a que se propõem as duas chapas são exatamente os mesmos. O de fazer com que a universidade seja um instrumento de transformação da sociedade. E, no nosso caso, a nossa proposta visava, essencialmente, a fazer com que a universidade saísse daquele dilema de um lado, ser a responsável pela formação de recursos humanos de alto nível, dos quadros técnicos e científicos necessários ao desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico do país, bem como para a formação de uma capacidade instalada no setor de cultura, e de, ao mesmo tempo, ser também a responsável, como acontece nos países do terceiro mundo, pelo posicionamento da ciência, da tecnologia e da cultura em níveis comparados com os dos países considerados já industrializados, na fase pós-industrial do primeiro mundo, né? Diferentemente da nossa situação, já que somos países de industrialização dependente. No caso, o que é que diferenciaria, portanto, já que existe a preocupação comum? Uma vez que a preocupação é comum, as diferenças essencialmente estão nos meios, em fazer com que efetivamente determinadas situações de desenvolvimento científico, tecnológico e cultural na universidade sejam alcançadas mais rapidamente, através de melhoria das condições de infraestrutura para a realização das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, pelo reconhecimento claro de que as iniciativas que visem a estabelecer na universidade projetos interligados com as linhas de pesquisa consideradas estratégicas ou de ponta sejam priorizadas, de fazer com que as atividades de extensão se realizem essencialmente no âmbito da estrutura departamental e das unidades, para que essas sejam efetivamente instrumentos de realimentação do ensino e da pesquisa, e de entender que a universidade participa na sociedade em duas formas distintas. Em primeiro lugar, enquanto ela se deixa avaliar pela sociedade, porque esta aplica seus recursos na universidade e, portanto, quer saber muito bem como eles são utilizados. E, do outro lado, através de uma ação política, na medida em que a universidade deve ser um instrumento para que determinadas ações sejam conduzidas pela sociedade, diretamente por ela, já que é obrigação dela de programas de Estado e não de obrigação da universidade. Ou seja, dividir claramente aquilo que é atribuição da universidade e aquilo que é atribuição do Estado. Certo. Eu perguntaria, antes de dar continuidade a essa sequência de posicionamentos, a professora Samira, aquela questão inerente, que já tivemos no Brasil o ministro de Educação mulher, mas magnífica reitora da tradição, já tivemos alguma? Você tem conhecimento? Já em Belo Horizonte? Alagoas também. Goiás já teve uma reitora. Eu que estava mal informado. Então, bem, mas no sentido dessa participação, professora Samira, como é que a senhora colocaria nesse mesmo quadro que nós estamos discutindo? É apenas a vontade mesmo de implementar um tipo de universidade que leva a candidatura, a participação no processo administrativo? Eu tenho a impressão de que esse pensamento é comum aqui a todos. Eu conheço os meus colegas, né, de convivência já de muitos anos, e é exatamente isso. Eu acho que a administração até não é nenhum atrativo
O atrativo é exatamente a possibilidade de você botar em prática concepções, não é? Filosofias, o que você, né? Aquilo que você pensa sobre educação, sobre o objetivo de uma universidade, como o professor Maurício colocou muito bem, como o Paulo reafirmou, né? Então, é isso, a parte administrativa é inevitável, é óbvio, né? Mas não é isso, eu acho, que atrai propriamente, o que faz com que nós aceitemos, às vezes, né? Você, em determinado momento, passa a ser um intérprete das aspirações, das necessidades de alguns grupos, e daí uma certa pressão você começa a sofrer e você entra no processo. Eu acho que dificilmente um de nós entrou no processo por vontade de administrar a universidade. Ou por vocação administrativa. Vocação administrativa. Acho que mais por desejo mesmo, né, de botar em prática todo um pensamento, uma concepção do que deva ser o papel da universidade dentro da sociedade no Brasil. O Maculam vai agora exercitar de outra maneira uma prática que, na verdade, ele já vinha exercitando. Porque eu me lembro que você cuidava de uma parte acadêmica na COP e chegou à direção da COP, que é um dos órgãos da universidade que tem uma atuação bem clara na formação de projetos, quer dizer, que envolve uma administração de verbas, é uma coisa bastante complexa. Como é que é isso, Maculam? Quer dizer, certamente tem que ter, no fundo, pelo menos uma certa habilidade para essas coisas também, né? É claro, quer dizer, eu acho que eu estou na universidade já há quase 20 anos, dos quais eu já passei acho que mais de 10 anos em administração indiretamente, quer dizer, chefe de departamento, diretor adjunto, diretor da COP. Isso é um trabalho realmente, mas ao mesmo tempo é gratificante porque a gente consegue avançar o ensino, a pesquisa e a extensão. Quer dizer, a gente faz muito isso, a luta no Brasil, um país em que ensino, pesquisa, mesmo extensão, não é um projeto de governo nesse sentido, é um país em que o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia não são os ministérios fins, quer dizer, deveriam ser fins, tá certo? Quer dizer, são ministérios que são tratados com, bom, tem um dinheiro que tem que ter educação, tem que ter ciência e tecnologia, então, na realidade, a luta de um dirigente universitário, que acredita que a universidade tem que ter um papel importante aqui, que pode até discordar da maneira que alguns grupos democraticamente colocam, acha que é importante a universidade ser mantida, ter recursos suficientes, não só pagar o salário dignamente das categorias, mas também para a bolsa de estudo, manutenção dos prédios, na área de pesquisa, manter o pessoal nas bibliotecas, quer dizer, é um trabalho enorme. E eu acho que o que me coloca sempre nessa briga no Brasil é que eu acho que o alunado nosso está sendo um pouco esquecido, tá? Nossa universidade, dado o número de encargos que nós temos de estudo, de aula, de trabalho, de visão às pessoas que trabalham, o alunado no Brasil, de modo geral, não está sendo bem tratado. Acho que a FRJ tem, inclusive, para que ela consiga ter um acesso grande, ensino, pesquisa e extensão, o alunado nosso, que é a nossa grande interseção com a sociedade que nos financia. Eu acho que a Universidade Federal de Janeiro, né, tem em seus alunos, os seus ex-alunos, seus futuros alunos, os grandes aliados para a sua própria defesa. Então, nossa visão muito por aí, quer dizer, a visão por aí, quer dizer, as ideias, estou de acordo com o professor Moscovici, o professor Samir, o professor Paulo, nós temos pensamentos para diferentes universidades, mas pensamentos honestos, democráticos. A gente quer a universidade para frente, nós gostamos dessa universidade. Nessa mesa aqui são 4 professores titulares dessa universidade, que tem um trabalho de pesquisa já conhecido, de orientação de alunos, os alunos gostam da gente. Eu acho que isso é importante, quer dizer, isso aqui 4 candidatos, que eu acho que todos os 4, um de qualquer um, poderia ser reitor dessa universidade, com mais, e brilharia certamente, tá certo? Nós representamos talvez de facções diferentes de pensamento, mas democraticamente a universidade precisa de todos nós, nesse sentido, quer dizer, nesse sentido que eu gosto da universidade, quer dizer, e administração, eu acho que é isso mesmo, né? Tem que fazer o quê? Faz parte da vida. Eu acho que é importante trazer o pessoal da administrativa para a universidade com mais poder, né? Muitas vezes os professores da universidade pegam condições, pegam cargos e funções que são muito mais funções de colegas nossos, funcionários em ciência, que não precisam ser professores. Eu acho que tem que colocar muito, quer dizer, em que área que eu posso... É muito mais importante ter pessoas na área de administração formadas do que um professor que acha que conhece administração. Então, o funcionário que vem a executar... A nossa ideia é muito uma ideia política, é levar para lá uma ideia política discutida na universidade, que pode ser de um caminho, depois pode ser reformulada, porque acho que isso é dinâmico também na universidade. Nesse sentido, quer dizer, que a gente vai tentar governar a universidade, com os colegiados, com as bases nossas, nesse sentido, ouvindo o colegiado. A universidade é uma universidade grande, a FRJ é a universidade mais importante federal do país, sem dúvida.
maior produtividade científica das federais, tá certo? A que tem mais prêmios internacionais no Brasil, mesmo com relação às universidades de São Paulo, isso é importante. Aquela velha discussão, afinal de contas, né, da USP com a FRJ, quem é maior, né? E eu vou aproveitar que você colocou, quer dizer, que há uma igualdade de pensamento no social, mas fica claro que existem posições divergentes, claro. E eu não consegui enxergá-las. Eu vou precisar do professor Maurício começar a ajudar isso, porque realmente há uma preocupação com o social, há tudo. Onde estaria essa diferença dos meios, como o professor Paulo colocou? Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que houve uma vitória da universidade. Essa eleição não foi só uma vitória da chapa número 2, do professor Maculama, foi uma vitória da universidade, num pleito democrático, em que cada um expunha suas ideias. As ideias, no fundo, ou na sua base, poderíamos dizer, são semelhantes, como o professor Paulo já afirmou. Mas a operacionalização é que traz algumas diferenças. E nós entendemos que na preparação do aluno, por exemplo, ainda que tenha que ser um profissional competente, um médico, um engenheiro, um dentista, o que for, ele não pode mais ter um desenvolvimento profissional alienado da sociedade. O profissional competente, para ganhar dinheiro no seu escritório, no seu consultório, simplesmente ou fazer a sua pesquisa, o pesquisador, pelo prazer da sua pesquisa ou para uma parcela, o uso de uma parcela da sociedade. É preciso que o profissional tenha uma visão do social, uma visão do contexto em que a universidade, da comunidade em que está inserida ou a que ela pertence. Esse é um aspecto muito importante que nós temos que dar na formação profissional. Um outro aspecto é que nós temos os setores de graduação, de pós-graduação e de extensão. Nós só podemos chegar à comunidade e fazer com que a universidade exerça o seu papel de participação social através dos programas de extensão. Esses programas de extensão são essenciais, mas não podemos hierarquizar. Os 3 programas, graduação, pós-graduação e extensão, são autorreferenciáveis, um depende do outro, são importantes e não podem ser hierarquizados. Então, o programa de extensão tem que ser institucionalizado. Ele não pode só partir do departamento, porque ele, sendo uma dependência do departamento, ele fica bloqueado e fica difícil de ser realizado. Outro aspecto é o problema de financiamento, como foi levantado aqui. Só é possível isso ser levado adiante com plena autonomia da universidade. E essa plena autonomia representa a universidade ter os direitos e o dever de gerir os seus destinos e as suas finanças. Então, as verbas, em vez de vir divididas em rubricas e parcialmente durante o ano, teriam que ser verbas globais e a universidade, prestando contas ao Tribunal de Contas, ao Ministério, ter a capacidade de aplicar ou alocá-las onde deve ser. Toda essa ideia, só para terminar o meu pensamento, toda essa ideia representa talvez um sonho, porque é realmente uma luta muito difícil. Mas eu diria, como disse o poeta português na sua poesia Pedra Filosofal, Antônio Gedeão, que eles não sabem e nem sonham que o sonho domina o mundo. E quando o homem sonha, é como se o mundo saltasse, o mundo salta e pula, avança, como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Eu acho que esse sonho, essa utopia é o importante dentro da universidade. E é através dessa utopia que nós temos que realizar alguma coisa. A professora Samira, enquanto o senhor estava falando, por isso que eu tentei interferir, estava manifestando que gostaria de complementar algum aspecto. O senhor já marcou uma certa diferença na execução da parte de extensão como uma forma de meio diferente. Eu até ia iniciar a minha intervenção de uma outra maneira, mas vou aproveitar a deixa do professor Maurício, que falou em poeta e falou em utopia, e lembrar uma frase de Oswaldo de Andrade, que no fundo de toda utopia não há apenas sonho, há também um protesto. E não que o nosso projeto fosse utópico, mas muito perto de uma utopia, nós propomos também, continuamos propondo, e
propunhamos durante a campanha, uma universidade que contemplasse, em igualdade de condições, todas as áreas do saber. Porque há uma tradicional hierarquização do saber. Há conceitos e preconceitos fixados, né? Aliás, eu tive o prazer de ouvir dos nossos colegas que não compartilham, né, desses preconceitos, mas, sem dúvida nenhuma, os governos militares e uma série de falsos mitos, inclusive, né, mitos impostos à comunidade em geral, até introjetados, fazem com que determinadas áreas do conhecimento, do saber, da pesquisa, sejam consideradas áreas menores, periféricas. E sobre isso nós nos manifestamos sempre com muita ênfase, né? Nós tivemos na nossa composição da chapa uma especialista em educação, tivemos 2 pessoas da área de letras, independentemente dos cargos técnicos, né? Porque o nosso grande desejo, eu faço votos que os nossos colegas, né, que agora vão governar a universidade, mantenham esses princípios também, que eu já os ouvi confirmando, de que as áreas das chamadas ciências do homem merecem, né, tantos recursos, tanto apoio quanto as demais, porque sem... Essa questão, por sinal, me parece que é uma questão antiga e não apenas afeta o FRJ, mas a questão educacional, que por acaso, aparentemente, uma história de vida juntou 2 pessoas que até são da COP, por origem, né? O Paulo Alcântara também é da COP. E sempre se diz que a COP, que as ciências exatas acabam tendo uma certa atenção maior por parte de verbas, até porque tem uma aplicabilidade maior das suas pesquisas com a vida. É comum o exemplo de que a COP é muito louvavelmente uma das responsáveis pela evolução da Petrobras na parte de pesquisa de petróleo, por suas pesquisas na questão de águas profundas. Mas não existiria uma certa tendência, mesmo que vocês afirmando essa questão da igualdade, se privilegiar uma ciência exata, digamos, em relação a essa colocação que faz a professora Samir? Eu acho que não, porque efetivamente quem trabalha em áreas ligadas a chamadas ciências duras, muito mais voltadas para a parte de ciências exatas e tecnologia, tem absoluta consciência hoje de que não se pode desenvolver um projeto, qualquer que seja a sua natureza, sem uma forte ligação com as áreas de ciências sociais e com as próprias características culturais da população. Eu me lembro que na época em que eu era diretor da COP, no fim da década de 70, nós desenvolvemos um projeto do ônibus urbano e uma das grandes questões que se colocava àquela altura é que todo o projeto do ônibus urbano dependia essencialmente de estudos antropológicos realizados pelos nossos colegas das áreas de ciências sociais para que pudéssemos efetivamente montar um desenho final do ônibus compatível com a realidade do tipo específico da nossa população. Então, o engenheiro que convive nesse limiar do século XXI com essas novas áreas de conhecimento tem absoluta consciência de que nada será feito sem um forte apoio das áreas de ciências sociais e do desenvolvimento cultural. E esse é o aspecto fundamental numa universidade, é o fazer com que as áreas se interpenetrem de maneira tal que, ao lado da formação do profissional, existe um forte compromisso com a formação do cidadão. Cidadão esse que seja capaz de ter em sua estrutura curricular e meios para, ao longo de sua vida, seja na atividade da profissão, seja fora dela, entender questões relacionadas com o humanismo, com a cultura, com a ciência, com a técnica e com as artes. Esse é um papel importante na universidade. Não adianta pensar que um quadro técnico e científico, a partir de uma estrutura curricular bem montada e muito voltada para determinadas áreas de conhecimento, muito segmentada, seja suficiente para resolver os anseios da nossa sociedade. Eu acho que esse é um ponto importante. E há um outro aspecto fundamental na formação do futuro profissional a que se referiu o professor Maurício Moscovici. Nessas novas áreas de conhecimento, a universidade tem que atuar de forma muito mais decisiva, de forma muito mais intensiva, porque seguramente pouco se pode tirar da sociedade, na medida em que a universidade é detentora e geradora de saber em muitas dessas sub-áreas de conhecimento. Isso deve ser levado em consideração. Ou seja, a universidade, além do seu aspecto de formadora de profissionais, tem principalmente, também, considerado como um dos pontos prioritários,
a obrigação de formar a capacidade de desenvolvimento científico do nosso país. Ela deve ser uma universidade científica. Esse é o dilema da universidade brasileira. De um lado, ela não deve, não pode ser o modelo da universidade alemã do século passado, da universidade Humboldtiana, né, de pesquisar por pesquisar. Do outro lado, ela não pode ser a universidade de Whitehead, a universidade pragmática, onde tudo deve resultar em alguma coisa de visível, de palpável num determinado momento. O dilema da universidade, no caso do Brasil, é se situar de forma equilibrada entre essas duas possíveis vertentes para fazer com que, efetivamente, tenhamos, ao longo dos anos, uma universidade capaz de atender aquelas questões que eu coloquei inicialmente. De um lado, a formação de cientistas e de técnicos de alto nível, e do outro lado, será responsável pela disseminação do saber em todas as suas formas e da cultura para a sociedade. Bem, nesse aspecto, eu passaria para o Maculão uma questão. Nós temos, dentro da discussão de ciência e tecnologia, que ele tanto participa aí com a gente, é sempre aquela preocupação, afinal de contas, qual é o uso que essa ciência está tendo. Quer dizer, não olhar a ciência como uma coisa infalível, mas sempre discutir a aplicação da ciência. No quadro atual brasileiro, você acha que é viável esse papel da universidade não ficar atrelado à possibilidade de iniciativa privada, mas sim à possibilidade de ainda se lutar porque a universidade tenha realmente verbas, condições de exercer uma visão mais crítica e social, mesmo na sua área exata? Olha, o impacto da sociedade, o impacto ambiental, tudo tem que ser dito estudado pela universidade. E para isso tem que ter liberdade, tem que ser plural. Então tem que depender fundamentalmente do erário público. Quer dizer, a universidade para ser pública, para ser plural, tem que ser gratuita. Então isso é um sentido prioritário nesse país. Quer dizer, nós não podemos pensar que o capital privado vai resolver a universidade. Não vai, não resolveu a universidade privada no país. Se fosse assim, a universidade privada seria umas coisas maravilhosas nesse país. E não é verdade. Tendo algumas exceções, quer dizer, eu vejo pela pós-graduação na FRJ, são poucos alunos da pós-graduação na FRJ vindo de universidades particulares que conseguem terminar. Quer dizer, geralmente os alunos que conseguem terminar suas teses de mestrado e doutorado na FRJ vêm de universidades federais, estaduais, ou algumas, uma ou duas ou três, talvez, particulares que recebem recursos estatais. Então, isso é uma falácia dizer que a universidade privada no Brasil funciona. Nunca não mostrou funcionamento até agora, com raras exceções. Então, se fosse isso, o projeto desses últimos 20 anos universitários, já não estariam tudo nas universidades privadas. Não existe, na realidade, a universidade pública continua sendo a grande universidade brasileira plural, que discute abertamente os problemas, e ela tem um papel primordial, e talvez o único nesse país, no impacto ambiental, no estudo das ciências sociais, nas ciências humanas, no que se refere à dificuldade. Nós somos um país que é muito perverso. Nós temos uma sociedade para 30 milhões a 40 milhões de habitantes. A gente faz uma economia para de 30 milhões no máximo a 40 milhões de habitantes. Quer dizer, há um equilíbrio. Não é? Qualquer plano de governo aí, esses 30 milhões a 40 milhões se equilibram. Né? A gente consegue. Agora, o plano Collor atingiu, mas a classe média, as classes que passa perto da elite do país, continua mais ou menos equilibrado. E o resto do país? Quer dizer, não há uma política para o resto do país. Então, a universidade se insere nesse contexto, certo? Não é? E essa inserimento, ela é específica, porque ela tem que realmente formar quadros competentes, com a visão democrática, universidade crítica, democrática do nosso país, entendendo as dificuldades, tá certo? É muito ruim quem mora na cidade do Rio de Janeiro hoje, por exemplo, mora no bairro do Flamengo, numa rua razoável, a partir de 11 horas da noite, virou dormitório de pessoas, crianças. Ontem à noite eram 11 horas da noite, eu passei por aí, por acaso saí a pé, crianças dormindo no meio da rua, quer dizer, que país perverso é esse? Quer dizer, 11 horas da noite num bairro do Rio de Janeiro, uma cidade que tem a Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, então é muito difícil, né, pensarmos na universidade distintamente do dia a dia. No entanto, ela tem o seu fundamento, ela tem o seu papel importante, que formação de recursos humanos, tá certo? Ela não pode intervir, por exemplo, no trabalho de outras entidades, tá certo? Ela intervém na medida em que aquilo é controlado pelos departamentos, pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, nesse contexto. Bem, certo? Eu vou ter que encerrar, porque o nosso tempo está estourado, mas eu creio que essa questão democrática aí levantada ficou provada com a própria presença das duas chapas aqui no nosso Tome Ciência, mostrando que a gestão da coisa pública é sempre de interesse não só de quem atua na coisa pública, mas é um interesse geral de toda a sociedade, do qual todos nós aqui somos também representantes. Eu agradeço a presença de todos, deixo ao espectador a caixa postal 3916 para qualquer crítica ou sugestão e aguardamos vocês na semana que vem.